Professora, seu microfone está desligado. Esqueci desse detalhe. Então, eu vou começar. Conforme as pessoas forem entrando aqui, eu vou adicionando. Conforme eu disse na aula anterior, conforme vocês forem tendo dúvida, vocês podem ir me interrompendo, tá? A qualquer momento. E a gente vai conversando e esclarecendo sobre o assunto, tá bom? Então, hoje a nossa aula, propriamente dita, a gente já começa a estudar os sistemas de uma forma mais anatômica, tá? Então, a gente já inicia o estudo do sistema esquelético. E antes da gente começar a entender, conhecer os ossos, né, o nome deles, onde eles se localizam, quais são os elementos anatômicos que os compõem, a gente conhece um pouquinho as suas generalidades. Quando eu falo em generalidades, eu estou me referindo a conceitos que são gerais dentro de um sistema, né? Então, todos os ossos vão ter podem ter aquelas características, né? Então, a gente primeiro fala do embasamento do sistema para depois entrar nas particularidades, tá? E é isso que a gente vai ver nessa aula. Jesus. Bom, então o sistema esquelético, ele compõe, então, né, o esqueleto humano e ele é formado por ossos, tá? Os ossos, eles são responsáveis, né, por garantir a locomoção do corpo humano. Ele tem como função a proteção dos órgãos vitais, né? Então, protege o coração, pulmão, cérebro, né? Os órgãos do sentido, então os olhos, né? O olfato, o paladar. Então, os ossos, eles têm essa função de proteção de órgãos importantíssimos. Além de garantir estabilidade, né? É o sistema esquelético que garante a posição ereta do ser humano, né? A gente só consegue se manter em pé por conta da estrutura óssea, tá? E além disso, os ossos, eles têm como característica a produção de células sanguíneas, tá? É no interior dos ossos que as nossas células são produzidas. Então, eles têm um papel bem importante em outros sistemas também. O sistema esquelético, ele é composto por uma quantidade aproximada de 206 ossos, tá? Podendo sofrer variação anatômica. E aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente o que seria essa variação, tá? Só um pouquinho. Beleza. Quando a gente fala em osso, eles apresentam uma característica tecidual muito comum e geral em todos os ossos, tá? Eles são formados por duas substâncias, que seria uma substância rígida, essa que eu estou mostrando na setinha para vocês aqui, ó, tá? Chamada de substância compacta. Ela garante a rigidez ao osso. Ela, na maioria das vezes, a substância compacta, ela é mais externa, tá? Ela está localizada nas porções mais externas do osso. E internamente, os ossos, eles apresentam uma substância, né, um tecido, que é todo poroso, que lembra uma esponja, tá? Que seria essa região que eu tô apontando aqui com a setinha para vocês. Então, essa substância, nós vamos chamar de substância esponjosa. E
todos os ossos vão apresentar essas duas camadas, né? Esses dois tecidos. Substância compacta, que é rígida, e a substância esponjosa, que garante uma maior flexibilidade ao osso. Ok? Dúvidas? Por enquanto, não. Tá. Tudo certo. Então, beleza. Professora, Oi. só uma dúvida. A produção de células sanguíneas, ela se realiza na medula? Isso, vou comentar agora já, tá? Daí, o que que acontece? Eu trouxe esse exemplo desse osso, né? A distribuição da substância compacta e esponjosa nos ossos que são longos, né? Ossos que se encontram em regiões de membros livres, né? Então, membro superior e membro inferior, eles apresentam essa característica, tá? Então, substância esponjosa em grande concentração nas extremidades, e a região do meio, né, que seria o corpo do osso, ela é mais presente a substância compacta. E internamente, essa região interna aqui, né, ela acaba sendo oca no seu interior, ela acaba sendo oca. Por que essa característica, né? A região esponjosa, ela vai apresentar dentro dos seus espaços, deixa eu abrir o chat aqui para digitar para vocês. Um tecido chamado de hematopoético. Esse tecido hematopoético, que é um tecido formado por células com alto potencial de divisão celular, né? São células totipotentes, e essas células que vão produzir as células sanguíneas. Então, esse tecido teórico... Gente, só quem tiver com o microfone aberto, fecha aí, fazendo favor. Então, nessa região, né, de tecido esponjoso, que há a presença desse tecido hematopoético, que as células sanguíneas, elas são produzidas, que nós vamos ter a medula óssea vermelha, tá? Que eu não sei quem me perguntou. E aí, essa medula óssea vermelha que é responsável pela renovação das nossas células sanguíneas, né? Conforme as células vão envelhecendo, né? Elas precisam ser regeneradas, e é no interior dos ossos que essa renovação ela acontece, tá? Esse tecido hematopoético, ele também é formado por células que têm um período de vida, né? Assim como todas as nossas outras células. Conforme essas células elas se envelhecem, elas morrem e elas se transformam em tecido gorduroso. Então, esse tecido gorduroso, ele passa a ser uma medula chamada de amarela. Essa medula óssea amarela, ela se move, tá? Então, ela sai do interior da substância esponjosa e ela se direciona para o interior do canal medular. Quando ela está dentro do canal medular, a função dela é apenas reserva energética, tá? Ela não tem mais função de produção. Tem o que sobrou lá, sobrou do almoço. Não quer? Tá. Gente, fecha o microfone aí, fazendo um favor. Então, essa medula óssea amarela, ela só tem função de reserva energética, tá? São células que morreram, que perderam a sua funcionalidade e que agora só vão garantir uma demanda de energia caso o organismo necessite, tá bom? E aí a gente vai ver que nem todos os ossos têm canal medular.
né, que é uma característica de ossos longos, mas que a medula óssea amarela e vermelha é presente em todos. Alguma dúvida? Professora, mais uma dúvida. Uhum. Sim. Então, o tecido hematopoético responsável pelas células sanguíneas, a produção, Uhum. isso ocorre só nos ossos longos. Não. Ele acontece em todos os ossos, tá? Em Até todos os pequenininhos da mão e do pé? Isso. Todos os nossos ossos, eles vão ter tecido esponjoso. Aonde eu tiver tecido esponjoso, a gente vai ter tecido hematopoético. O que diferencia é que onde eu tenho ossos pequenos, a concentração de tecido é menor. Então, ele tem uma potencialidade de produção pequena, né? Muito pequena. Mas ele produz, tá? Ele produz células sim. Ah, tá. E só mais uma coisa, professor, só para verificar se é isso que eu estou deduzindo. Sim. O osso, como a senhora está apresentando no slide, Uhum. as partes distal dele, né? Uhum. As Elas são extremidades. esponjosas. Isso, as Isso. extremidades são esponjosas. Elas são propositalmente esponjosas porque elas servem como se fosse um amortecedor para a junção? Isso, é exatamente isso. Ah. Evolutivamente, né, essas áreas são áreas de intenso atrito, né, vamos pensar assim. Então, essa substância esponjosa, ela acaba atuando nesse amortecimento, sim. Sim, obrigada. Imagina. E aí, só para enfatizar, né, gente, quando a gente fala, quando uma pessoa tem uma deficiência da medula óssea, né, ela deixa de produzir célula sanguínea. Então, em alguns casos, há necessidade de transplante de medula. Quando se fala em transplante de medula, a medula que é retirada, né, do doador é a medula que fica no interior do osso. Então, é introduzido uma agulha, né, uma seringa no interior desse osso e essa medula é extraída. Não é a medula da coluna vertebral, tá? Não é coluna vertebral. É a medula que nós temos dentro dos ossos. Geralmente é extraída de ossos grandes, né, de ossos longos, porque é mais fácil de retirar, tá? Aqui é só a critério, vai ter slide com explicação? Como assim slide com explicação? Eu posso mandar um material para vocês, teórico, depois, mas o slide, não, tá? O slide é esse mesmo, tá bom? O que acontece, né? Então, os ossos, ele é constituído por dois tipos de substâncias, então compacta e esponjosa, e ele é uma estrutura orgânica, né? Ele é formado por células. Tanto essas células, elas recebem irrigação sanguínea, né? Chegam artérias, saem desses ossos veias, chegam nervos, né? A gente tem sensibilidade no osso, não é porque ele é uma estrutura rígida que quando a gente for na aula, a gente vai conseguir pegar essa peça sem luva, né, que a gente não sente cheiro, né, não tem cheiro de formol, que não é uma estrutura viva, né, o osso é uma estrutura viva, ele é formado por células, tá, porém ele também tem uma parte inorgânica, né, ele é formado por moléculas inorgânicas. E aí quando a gente fala da parte orgânica, ele é composto por células chamadas de osteócitos, e aí eu trouxe só para a critério de conhecimento, tá? Isso aqui não diz respeito à nossa disciplina, é só para vocês entenderem como é a histologia das duas substâncias compactas e esponjosas que causam essa diferenciação, né, no osso. Então, a substância compacta, ela tem essa rigidez porque os osteócitos, né, que são as células que formam os ossos, elas estão tão próximas, ó, que não existem espaço entre elas, né? Por isso que há essa rigidez,
Em contrapartida, quando nós olhamos aqui, ó, o tecido esponjoso, as células, os osteócitos estão tão separados, né, ou tão distantes, que nós conseguimos ver aberturas, né, ou espaços entre as células, o que causa essa flexibilidade no tecido, tá? Então, é essa característica de disposição das células que diferenciam as duas substâncias, ok? Eu trouxe essa figura só para vocês entenderem, né, como que é o comportamento da substância compacta e esponjosa em outros ossos que não sejam osso longo, nesse momento. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma vértebra, né, um ossinho lá da coluna vertebral. E aí nós vemos a característica, a disposição da substância compacta, né, se posicionando nas extremidades, ó, então nós vemos substância compacta na extremidade superior e na extremidade inferior. E entre as duas substâncias, né, compactas, nós vemos substância esponjosa, certo? Porque aqui, geralmente, a gente vai ter realmente uma região mais flexível de amortecimento. Ok, gente? Alguma dúvida? Não. Tá bom. Bom, os ossos, então, eles têm ele apresenta essa parte rígida, né? E ele ainda é envolto por um tecido de revestimento, tá? Que a gente vai chamar de tecido conjuntivo. E ele tem um nome, né? Esse tecido conjuntivo é chamado de periósteo. É esse tecido que nós vemos aqui, ó. É essa bordinha que a gente vê aqui envolvendo todo o osso, tá? O periósteo, ele envolve o osso em todas as suas extremidades, com exceção das superfícies articulares. Então, onde um osso encontra com o outro, ou se articula com o outro, eu não tenho esse tecido de revestimento, tá? A função do periósteo é realmente proteger o osso, ele vai ter uma propriedade de formação de novas células quando necessário, ele vai garantir uma maior vascularização do osso, tá? E esse periósteo, que é esse tecido, ele é composto por duas camadas, tá? Por duas partes. E aí eu peguei essa foto aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu fiz um corte, ó, tá? Na foto. E aí o que a gente consegue ver? Lá dentro, ó, sobre o osso, eu tenho um tecido que está envolvendo, né, esse osso, que é a camada mais profunda do periósteo, chamada de endósteo. Certo? Também é um tecido conjuntivo que vai estar revestindo o osso. E sobre o endósteo, né, sobre esse tecido conjuntivo, tem uma camada de revestimento que é formado por fibra, tá? É um tecido fibroso, que é uma camada mais externa, que quando se junta com o endósteo, forma o periósteo. Ficou confuso? Ficou um pouco, professora. Então, assim, ó, o periósteo, ele é um tecido de revestimento do osso, tá? Então, ele envolve o osso com exceção das regiões articulares, certo? Esse tecido de revestimento, ele é formado por duas camadas. Uma camada mais interna, que passa sobre o osso, lá dentro do osso, que seria essa aqui que a gente está vendo, ó, do lado de dentro aqui.
que é o endósteo, que é bem fininha, e uma camada mais externa, que seria realmente essa daqui, ó, tá? Que é o que nós vemos aqui, que é essa figura, que é uma camada feita de fibra, né? Fibrosa, chamada de camada fibrosa. Por que que a gente vê essa divisão? Né? Na hora que nós enxergamos isso lá na peça anatômica, você consegue diferenciar as duas camadas de uma forma muito evidente, tá? Porém, quando eu olho camada fibrosa e o endósteo, eu sei que as duas vão formar o periósteo. Certo? Certo. Sim. E aí, é nesse periósteo que existem algumas células com potencial de renovação celular, tá? Que permite o crescimento ósseo em relação à espessura, né? Fazendo com que o osso cresça em lateralidade, em relações a fraturas, tá? Dependendo da fratura, o periósteo ele auxilia no processo de regeneração, né? De cicatrização. Em alguns casos, ele tem um potencial de divisão celular tão acelerado que ele pode formar calos ósseos, né, na regeneração dessas fraturas, tá? Então, ele tem um papel bem importante, além da proteção óssea, tá bom? Ô, professora, Uhum. no caso, o periósteo, ele é a parte mais fininha aqui. É a parte fina aqui. O periósteo, ele é os dois. Ele é os dois, o periósteo, tá? O Essa periósteo é parte... tudo. O periósteo é Ah, tudo. tá. E aí esse periósteo, ele é formado pelas duas camadas. Essa interna, É a fibrosa, né? que seria o endósteo, Ah, o endósteo. isso. E essa externa aqui, ó, que é a fibrosa. Ah, tá. Entendi. Obrigada. Entendeu? Na hora que a Uhum. gente vê lá na prática, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Deixa eu só ver que tem alguém perguntando. A osteogênica, é que eu só coloquei a frase no lugar errado ali, tá? Osteogênica é a capacidade que o periósteo tem, tá? Que é a potencialidade de regeneração celular, tá bom? Falha minha aí. Professora, por isso que é quando uma pessoa quebra o braço muito jovem, normalmente ele não parece a fratura, que foi, Isso, na verdade, que foi fraturado o braço, isso, ou o braço, ou qualquer outra coisa. isso, exatamente. Por causa da potencialidade de formação de novas células. Mas quando a pessoa começa a ficar mais velha, daí ela diminui É porque assim, essa ó, produção? quanto mais velho o indivíduo é, menor é a produção celular. E aí, para qualquer grupo de sistemas, tá? E aí, Uhum, sim, é mais lento a recuperação. entendi. Em alguns casos, a produção ela é até inexistente, tá? Aqui eu trouxe esse slide só para mostrar para vocês, então, né, de uma forma mais ilustrativa, o posicionamento das medulas, ó. Então, aqui a medula óssea chamada de vermelha, né? Em algumas literaturas ainda usa-se o termo rubra, tá? Que é aquela medula produtiva, né? E a medula óssea amarela, que é o tecido gorduroso, tá? Que acaba perdendo a sua funcionalidade. Beleza. Então, seria essa parte introdutória. Agora a gente entra para entender um pouquinho. Quando eu falo para vocês em relação à quantidade de ossos, eu comentei que um esqueleto normal, né, ele tem uma quantidade de 206 ossos. Porém, esse número ele pode sofrer variações,
tá? Essas variações, elas têm vários significados. Por exemplo, a pessoa que está contando, tá? O anatomista que conta, e eu já vou mostrar o porquê. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é a idade, tá? Por que que a idade ela tem influência na variação do número de ossos? Então, eu trouxe um osso como exemplo, que é o osso do quadril, tá? Aqui nós vemos um osso do quadril de uma criança, e aqui a gente vê um osso de um quadril de uma pessoa adulta, tá? O osso do quadril, ele é formado por 3 ossos, tá? O ilho, o isquio e a pube. Esses 3 ossos, eles são unidos através de uma cartilagem, que é essa linha cinza que a gente vê aqui, ó, chamada de cartilagem hialina, tá? Na criança. Deixa eu anotar aqui para vocês. O que faz as células dos ossos morrerem? O tempo de vida delas, tá? As nossas células, elas têm um tempo programado. E é um tempo genético, tá bom? E fatores climáticos também, e até mesmo de qualidade de vida, tá bom? Tá. Então, essa cartilagem hialina, numa criança, é ela quem garante o crescimento dos ossos em relação à expansão, tanto de forma longitudinal quanto de forma lateralizada, tá? Em altura, né? Conforme a criança vai crescendo, a cartilagem vai permitindo que uma maior quantidade de ossos vá sendo formada, tá? Então, ela vai formando novos ossos. Então, eu tenho um crescimento desse osso. Porém, chega num determinado momento, né, numa fase da vida, que o osso já cresceu o seu limite, né, que aquela genética permite. Não tem mais, o osso não consegue mais crescer, não tem mais estabilidade para crescimento, a estrutura não possibilita mais esse crescimento. Então, essa cartilagem, quando ela chegou no limite do crescimento, ela deixa de ser cartilagem e ela se ossifica, tá? Ela desaparece, ela se torna osso. Então, ela deixa de ser cartilagem, separando os 3 ossos, e forma um osso só. Então, enquanto a criança tem um osso de quadril tendo 3 ossos, um adulto tem um único só, um osso fundido, tá? Então, uma criança tem 209 ossos, né? Pensando por esse lado, e um adulto tem 206. Então, a primeira variação anatômica, variação do número de ossos, seria em relação ao fator idade, tá? Certo? Gente, a nossa sala vai cair, aí assim que cair a gente volta no mesmo link, tá bom?